Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco e hoje veremos o predicado verbo nominal. Vamos lá? A gente precisa rever o que é o predicado, o que é o predicado nominal e verbal para que a gente possa compreender o assunto de hoje. Então, o predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado e ele é obrigatoriamente composto por um verbo ou uma locução verbal. Então, quando eu digo Mariana e Pedro foram ao cinema é o predicado porque é aquilo que foi dito sobre Mariana e Pedro, que é o sujeito. Então, minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Então, o que foi dito sobre o sujeito, né? Minha avó que fez um bolo delicioso de laranja. Vamos lá? O predicado nominal é constituído por um verbo de ligação, que é aquele verbo que não é significativo, que é aquele verbo que vai ligar o sujeito a um predicativo, né? Ser, estar, ficar, permanecer, são alguns dos verbos de ligação, certo? E pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo. O núcleo do predicado, a principal palavra do predicado, é a característica que é dada ao sujeito, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, Pedro é o sujeito, é feliz é o predicado nominal, por quê? Porque tem um verbo de ligação e porque tem um como núcleo, como principal palavra. A principal palavra aí desse predicado não é o verbo ser, não é o verbo ser, é a palavra feliz. Feliz é o predicativo do sujeito, é a característica dada ao sujeito. O predicado verbal possui um verbo significativo, o que seria como núcleo, viu? Como a principal palavra. Então, quais são os verbos significativos? Verbos que indicam ações, como pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar e tantos outros verbos que fazem parte da língua portuguesa, que são verbos significativos. E estes verbos, eles podem ser classificados em intransitivos ou transitivos. Já vimos isso, né? Os intransitivos são aqueles que, por si só, são verbos que por si só já trazem na sua essência um significado. Ele pode vir até com um complemento, mas esse complemento é uma circunstância. Por exemplo, um verbo morrer, verbo nascer, andar, correr, né? E tantos outros que por si só eles não precisam de um complemento para poder ter sentido. Já os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento para ter sentido. E a esse complemento dos verbos transitivos a gente chama de objeto. O objeto, o complemento, ele é direto quando após esse verbo ele não vem com uma preposição, ele não vem precedido, o complemento não vem com preposição, e ele é indireto quando após esse verbo transitivo vem uma preposição. Então, na frase eu comi um brigadeiro, eu tenho o sujeito eu, e comi um brigadeiro é um predicado verbal. Por quê? Porque eu não tenho um verbo de ligação agora aí, eu tenho um verbo significativo, eu tenho um verbo comer, e que é um verbo transitivo, direto, por quê? Porque após o verbo comer aí, comi, não vem com preposição. Eu tenho um complemento que é um brigadeiro, é o objeto direto. Agora vamos ao ponto. Então, o que seria o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal possui dois núcleos: um verbo significativo, que indica uma ação do sujeito, e um nome com função de predicativo. Um nome, quando a gente diz, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, que vai indicar uma qualidade do sujeito. Ou com função de predicativo do objeto, que também veremos hoje o que seria o predicativo do objeto, indicando uma qualidade para o objeto direto. Vamos lá? Então, o predicado verbo nominal ele vai assumir as duas ações. Ele vai ter um verbo que indica uma ação e ele vai ter um nome que vai caracterizar, né, ou o sujeito ou
caracterizar o próprio objeto. Então, a menina chegou cansada, eu tenho a menina como sujeito, chegou cansada como predicado verbo nominal. Por quê? Porque o verbo chegar não é um verbo de ligação, ele é um verbo significativo, ele é um verbo que indica ação. E cansada é o predicativo do sujeito porque caracteriza quem é o sujeito, que é a menina, ok? Então, normalmente o predicado verbo nominal é formado por um verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Então, quando eu digo o bebê chorava feliz, eu tenho o sujeito, o bebê, chorava é o verbo intransitivo, ok? E infeliz é o predicativo do sujeito. Também ele pode ser formado por um verbo transitivo mais objeto, que é o complemento do verbo transitivo, mais o predicativo do sujeito. Então, vamos ver aqui no exemplo a seguir. Os corredores terminaram a maratona exaustos. Então, eu tenho os corredores, que é o sujeito. Vamos lá. Agora, vamos para o predicado. Terminaram a maratona exaustos. Eu tenho um verbo significativo. Eu tenho o complemento desse verbo, que é um objeto, a maratona. E, além disso, eu tenho o predicativo do sujeito, que é exaustos, que vai caracterizar não a maratona. Não é a maratona que está exausta. São os corredores que estão exaustos. Então, exaustos é o predicativo do sujeito. Então, o predicado verbo nominal aqui também está presente nessa frase. Eu tenho o verbo terminar, que é um verbo significativo. Eu tenho a maratona, que é o objeto desse verbo. E tenho exaustos, que é o predicativo do sujeito. Então, tem o verbo terminar e tem o exaustos, que é o predicativo do sujeito. Além disso, pode ser também com o verbo transitivo, mais o objeto, mais o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, a gente vai ver que ele é uma característica não para o sujeito, mas para o próprio objeto. Então, quando eu digo ontem vi minha vizinha muito preocupada, né? Eu tenho aqui um sujeito oculto que é eu vi, ok? Então, o eu que está aqui subtendido, ele fica fora aqui, então a gente vai analisar. Vi minha vizinha muito preocupada. Eu tenho o verbo ver, que é um verbo significativo, um verbo que precisa de complemento. Eu tenho o objeto, que é o complemento desse verbo, que é minha vizinha. E muito preocupada não está relacionada ao eu, né? Ao sujeito. Está caracterizando minha vizinha, que está dentro do predicado. Então, é isso que a gente considera como predicativo do objeto. Logo, conforme o próprio nome indica, o predicado do sujeito atribui uma característica ao sujeito e o predicado do objeto atribui uma característica ao objeto, direto ou indireto. Então, vamos ver aqui uma frase com predicado nominal. Ele é insuportável. Insuportável é o predicativo do sujeito, porque caracteriza quem, né? Quem é insuportável? Ele, o sujeito. O predicado verbo nominal, né? Eu teria a frase desta forma: eu considero aquele funcionário irresponsável. Eu tenho o sujeito eu, né? Considero aquele funcionário irresponsável. A palavra irresponsável é predicativo do objeto. Por quê? Porque ele não vai querer caracterizar o eu. Não é o eu que é irresponsável, né? É o funcionário. E o funcionário estar dentro do predicado. Considero aquele funcionário irresponsável. É uma característica é o que se fala sobre o sujeito, né? Então, o funcionário está dentro do objeto, logo,
Irresponsável é uma característica dada ao funcionário, que é um objeto, logo, irresponsável é um predicativo do objeto. Então, resumindo, trouxe aqui um organograma para a gente fechar. Então, minha mãe anda ansiosa. Eu tenho minha mãe, que é o sujeito, que não está agora no momento da nossa análise, da nossa aula. Vamos analisar o predicado. Anda ansiosa. Então, tem o verbo andar, que é um verbo intransitivo, significativo. E eu tenho ansiosa, que é uma característica dada ao sujeito, predicativo do sujeito. Então, minha mãe anda ansiosa. Então, anda ansiosa é um predicado, verbo nominal. Compreenderam? Se não compreenderam, qualquer dúvida é só mandar mensagem para o meu e-mail ou pelo meu número do WhatsApp. Até a próxima!